Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar os conteúdos e propostas da semana 3 do PET 3 de vocês. Venham comigo! O que vem por aí, prof? Uso dos conectivos nos textos. O que será que são conectivos, gente? Vejamos então. No PET de vocês, eles fizeram uma comparação bastante interessante e por isso eu a trouxe novamente para o vídeo. Então perceba, que para que a água saia da caixa de armazenamento e chegue até a casa, ela sair dessa caixa de armazenamento. Para chegar até a casa, ela precisa percorrer um caminho. E este caminho é todo conectado, todo ligado. Caso não fosse, a água se desviaria e nunca chegaria até a casa. Então, as conexões, as ligações textuais vão funcionar assim. Então, os conectores, aquelas palavras que nós utilizamos para ligar as palavras, as orações e os parágrafos, eles fazem com que o sentido do texto chegue até o leitor. Então, aqui, gente, nós vamos ter um exemplo, Então, em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão das classes inferiores. Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Então, todas essas palavras ou expressões que eu coloquei aqui em negrito, Aliás, em vermelho, são palavras que servem para ligar os parágrafos, ligar as palavras, ligar as orações. Então, isso daqui é que são os conectivos textuais. Então, portanto, o conectivo vai ser o uso de preposições, de conjunções, de pronomes, advérbios e suas locuções correspondentes. Quando eu falo locução, são duas ou mais palavras com valor de preposição, ou de conjunção, ou de pronome, ou de advérbio. Então, é o uso de preposições, conjunções, pronomes e advérbios e suas locuções correspondentes para ligar palavras, orações e parágrafos de um texto, promovendo a coesão textual. Então, ela consegue, construir uma estrutura interna coesa, bem ligada, bem trabalhada. Quando o aluno sabe bem utilizar os conectivos textuais, o texto dele fica bem tecido, Fica um texto harmonioso. Porque essas palavras que ligam, essas palavras de ligação, elas estabelecem sentido, Então, é preciso que a gente saiba utilizá-las de modo que expresse aquilo que a gente quer dizer, certo? E aqui, gente, nós temos vários conectivos aqui. Então, para cada ideia que você quer expressar, tem conectivos correspondentes. É importante vocês terem essa listinha aí de conectivos, gente, até coloquei ela no texto explicativo, porque isso daí, na hora de fazer uma redação, quando você está treinando, você tem aí algumas opções de conectivos. Não se usa, ficar repetindo conectivos, Então, é bom a gente saber variar, saber utilizar de maneira mais eficiente, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui os conectivos que indicam soma
e, mais, nem, também, assim como também, ademais, além disso. Então, quando a ideia seguinte ela soma com a anterior, é esse tipo de conectivo que eu vou utilizar. Ideia de contraposição ou de oposição, quando você vai discordar daquilo que você afirmou anteriormente. Aí nós vamos ter o mas, o porém, todavia, contudo, entretanto, nem tanto, senão, embora, ainda que, mesmo que. Tudo isso indica oposição. Depois nós temos a ideia de conclusão, logo, portanto, então, assim, enfim, por isso, por conseguinte, de modo que, dessa forma, destarte, dentre outros. Depois tem a ideia de explicação, por quê, que, por quanto, por isso, assim, visto que, já que, uma vez que, por conseguinte, por causa de. Ideia de condição, né? Se, caso, desde que, contanto que, e dentre outros. Ideia de comparação, né? Mais que, menos que, tão quanto, tão como, tanto quanto, tal como, etc. Depois, ideia de conformidade, né? Conforme, como, segundo, consoante, né? Dessa forma. E depois a ideia de finalidade, a fim de que, para que, com o fito de, com a finalidade de, com o objetivo de, ao propósito, com a intenção de, né? Então, esses são os conectivos que vocês podem utilizar em seus textos, né? Que vão vão contribuir com o sentido do texto. E aqui, pessoal, nós vamos ter algumas questões, tá? Então, na frase, dessa forma, o governo deve intervir na situação, agindo de modo a resolver os problemas de desigualdades sociais do país. O conector destacado tem a ideia de. Então, para começo de conversa, o conector destacado é dessa forma, tá? Então, que ideia ele vai passar? De conclusão, de contraposição, de conformidade, de soma ou de condição? Então, para vocês responderem essa questão, se vocês ainda não sabem, basta voltar aqui, né, nessas listinhas aqui que vocês vão achar, certo? Bom, depois a número 2. Na frase, os níveis de desigualdade social na cidade são grandes. Devemos reconhecer que tem diminuído nos últimos anos. Qual conectivo seria o ideal para ligar as duas ideias apresentadas no período? Justifique sua resposta. Então, observe, pessoal, que aqui nós temos duas palavras que têm sentidos opostos, tá? Então, fala aqui que os níveis de desigualdade social na cidade são grandes. E na segunda oração, fala que devemos reconhecer que tem diminuído. Então, grandes, diminuído se contrapõe à palavra grandes. Então, aqui nós vamos ter de usar um conectivo que apresenta oposição, porque a segunda ideia é contrária à primeira, tá? Terceira, escreva um parágrafo em que você comente sobre a importância da educação de trânsito como matéria na escola. O seu parágrafo deve apresentar no mínimo 3 conectivos. Por que 3 conectivos? Porque um parágrafo padrão, ele precisa ter pelo menos 3 períodos. 3 períodos são frases que terminam em ponto final. Ou você pode terminar em ponto final, ou você pode colocar os seus conectivos. Então aqui você vai ter de ter 3 orações, tá? Então 3 orações. 3 orações significa que são 3 frases com verbos, e essas frases têm de ser ligadas pelo menos por 3 conectivos, tá? Então, depois vocês façam essa atividade. Já acabou? Por hoje é só. Até a próxima! Então, pessoal, eu vou deixando para vocês uma mensagem final. Eu estava procurando fora de mim por força e confiança, mas elas vêm de dentro e estão lá o tempo todo.
Eu espero ter sido compreendida. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. Então, a vocês, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.